Espaços jovens, espaços jovens, jovens no coração de Deus. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus. Não confie em suas emoções. É esse o nosso tema de hoje. E para falar desse assunto, nós estamos recebendo aqui, estamos tendo a honra, né, de receber aqui o presbítero Elton Fragoso e a psicóloga, nossa irmã Lidinalva. Nossa irmã Lidinalva, mais uma vez, né? Ela está virando frequentadora assídua aqui do programa. A certo, presbítero Elton, muito prazer em recebê-lo aqui. Amém, meu amigo. Graças a Deus. Pai do Senhor Jesus. Amém. Irmã Camila. Pai do Senhor, psicóloga. E a todos os jovens também, né? Amém. Amém. Irmã Lidinalva. Amém. Paz do Senhor a todos. Amém. Prazer estar com vocês mais uma vez. E espero contribuir com os jovens, com todos. Glória a Deus. E no louvor, contamos com a presença do cantor Tarcísio Galdino. Pai do Senhor, irmão Tarcísio. Amém. E os músicos também da área 11. Pai do Senhor, músicos. Amém. Glória a Deus. E na arquibancada, interagindo com a gente, fazendo perguntas, participando dos quadros, que eles já estão super ansiosos aqui, já dá para ver pelas carinhas. Estão os jovens da área 56, que é coordenada pelo evangelista Abimael Barbosa. Onde é que estão os jovens? Amém. Estão animados? Sim. Amém. Então, tudo está aparecendo, né? Os jovens da área 65, coordenada pelo evangelista Marcelo Tavares. A paz do Senhor, jovens. Amém. Amém. Também estendemos a saudação ao evangelista Abimael e o evangelista Marcelo Tavares. E agora a gente vai dar início à nossa conversa, né? Sei que vocês já vão aí ansiosos, já a fim de saber sobre a temática que a gente vai falar aqui hoje, justamente sobre essa temática, uma temática bem interessante, né? Não confie nas suas emoções, né? Presbítero Elton, irmã Lidinalva. E a gente já precisa, já que a gente não pode confiar nas nossas emoções, a gente precisa definir exatamente o que são emoções, irmã Lidinalva, presbítero Elton. A gente pode começar, eu gosto de definir, ao mesmo tempo separando, né? O que são emoções, o que são sentimentos. Isso é muito importante. Então, do ponto de vista da psicologia e embasado na psicologia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem, então a gente vai entender que as emoções, ela é uma reação ou uma resposta que nós emitimos sobre algo ou alguma coisa. E já em relação, já pegando o gancho aí, já os sentimentos é algo que tem a ver com interpretação, né? A interpretação que eu faço ou falo sobre alguma coisa, ou sobre aquilo que eu na verdade, a gente mistura muito sentimento com emoção, né? Então, a gente tem aquilo que eu senti. Não, se eu sentir, já é uma emoção. Um exemplo disso, a gente pode dar, é a questão mesmo, o amor, né? O amor é uma emoção ou é um sentimento? Então, isso aí já começa a mexer com a gente, né? Então, na verdade, o amor, ele é um sentimento. Por que não uma emoção? Então, o que resulta do amor, aí já são algumas outras emoções. Então, acho que por aí dá para a gente começar. Não sei se vocês concordam comigo ou já querem fazer alguma pergunta. Daqui a pouco a gente já vai para a pergunta que já tem aqui daqui a pouco. Mas, assim, é justamente isso, né? Essa questão das emoções, dos sentimentos, a gente às vezes confunde. E eu achei importante o tema do programa, que a gente não confie nas suas emoções, né? Então, para nós da terapia cognitivo-comportamental, tudo que nós fazemos é pensamento. Então, se eu fosse repaginar a pergunta, eu diria, não confie nos seus pensamentos. Porque, na verdade, as emoções, elas vão ser uma resposta, uma reação. Então, ao seu pensamento. Porque, vou dar um exemplo para vocês. Eu aqui, por exemplo, fui convidada para o programa, não sou muito comunicativa, sou um pouco tímida, então, os pensamentos, eita, será que eu vou dar certo? Será que vai dar errado? Será que eu vou acertar? Será que eu vou me sair bem? Então, tudo isso são pensamentos que viriam sobre a minha pessoa e que esses pensamentos gerariam em mim sentimentos de insegurança, a emoção talvez de tristeza, essa resposta que eu mencionei. Então, por isso que, pelo modelo cognitivo, né, da terapia cognitivo-comportamental, a gente vai ver que existe o quê?
Sempre vai existir uma situação, um evento, uma causa, um fenômeno, alguma coisa que vai despertar os meus pensamentos, vai afetar os meus pensamentos. E aí os pensamentos, uma vez afetados, as emoções elas começam a aparecer, né? Então, um exemplo bem simples que eu costumo dar é o seguinte: a gente estiver passando numa rua, então a gente sente, por exemplo, um cheiro de um perfume, né? Eita, esse perfume me lembra alguém. Se o perfume lembra alguém e se esse alguém é um alguém que gera em você algo de bom, Tem uma relação afetiva. tem uma relação afetiva, boa ou negativa, sua emoção pode ser ou positiva ou negativa. Então, eita, meu Deus, será que essa pessoa está aí? Essa pessoa não lidou bem com essa pessoa. Então, que bom, vou ver essa pessoa. Então, as emoções, elas são uma reação. Já os sentimentos, ela é uma interpretação da emoção. Ou melhor, é isso mesmo, da emoção, né? Porque aí terminei misturando tudo, mas não pode. Então, a emoção é uma coisa e sentimento é outra. E a emoção, ela é primeiro que o sentimento, que eu acho que fica mais fácil assim. É uma resposta mais É uma resposta instintiva, mais né? instintiva, ligada, lógico, né, ao nosso sistema límbico, né, que é o sistema onde rege nossas emoções, e que é uma coisa importante também para o público e para todos que aqui estão, entender que emoção, sentimento é algo da natureza humana. Então, a gente não precisa ninguém ficar perto, sou estourado, sou nervoso. Então, se você tem aquele autoconhecimento de si mesmo, isso é muito importante. Porque a gente reconhecer que tem uma determinada emoção, um determinado sentimento que não tem controle, e aí a pergunta, né, controlar as suas emoções, como eu posso controlar minhas emoções? Então, você pode controlar suas emoções a partir do momento em que você controla os seus pensamentos. Então, quando você controla os pensamentos, você vai e controla as suas emoções, né? Presbítero Edson, é muito importante. Pela palavra, a gente vê muita coisa relativa a isso, né? Exatamente, presbítero André. Controlar as emoções, sobre Isso. lidar com esses instintos, assim. Né? Exatamente. E como a doutora estava falando sobre emoções, me veio à memória, assim, o salmista Davi. Porque você vê o salmista Davi em um momento, no capítulo 17 de 1 Samuel, um homem determinado a vencer o gigante. E no capítulo 22 do mesmo livro, a gente vê o salmista diante do rei dos filisteus. E quando reconhecem que Davi era o que tinha matado Golias, a sua reação foi totalmente diferente. Porque um homem que está diante de Golias, ele chega e diz: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do meu Deus? E agora, quando está diante do rei de Gate, ele começa... Olha, esse homem aí foi o que matou Golias. Aí ele começa o quê? Se fingir de louco, né? Fosse uma linguagem mais jovem, né? Deu uma de doido, né? E ali começou a babar, né? E literalmente, né? Arranhar as portas da cidade, daquele local. E o rei disse: ó, mais um doido aqui eu não quero, bota esse pra fora. E ali Davi escreve o Salmo 34, né? E ele diz que o Senhor me livrou de todos os meus temores. Maravilha. Então a gente entende que, né, como o tema é sobre as nossas emoções, né? Então, como a senhora acabou de falar, né, com propriedade, eu acredito que precisamos todos os dias trabalhar isso em nós. Ninguém está preparado, ninguém é autossuficiente para chegar a dizer assim: eu estou preparado, mas a gente trabalha isso todos os dias. E não importa o tempo que se tem de evangelho, ou o nível de experiência, mas podemos, em um momento, dependendo das nossas emoções, reagir bem ou reagir mal, né? Isso é engraçado e é até interessante a gente mencionar para todo mundo que está em casa, porque não é necessariamente atrelado a uma coisa espiritual, não necessariamente, né? Não que não tenha, mas assim, não é necessariamente atrelado a uma coisa espiritual. É a resposta que vem instantânea e você precisa trabalhar aquilo dali, né? E a palavra orienta como agir. Mas é importante o senhor mencionar isso, porque, na verdade, a questão espiritual ajuda muito também. Né? Se a gente, a ciência já comprova isso, né? Que é importante a fé, o fenômeno espiritual, ele existe. Então, é inegável. É aquela coisa do que a oração faz ao cérebro. É inegável porque, vamos pensar, a história que o presbítero mencionou, Davi. Então, quando Davi se deparou com Golias,
Qual foi a interpretação que ele fez daquele homem? Entendeu? Qual foi o pensamento? Ele não se viu pequeno, ele não olhou para a sua estatura, ele não olhou para Golias como sendo a pessoa que não tem com que ser vencido. Mas primeiro ele confiou, e essa confiança já é um sentimento, né? Que já é oriundo de um pensamento. Que pensamento é esse? Não, eu não estou sozinho, Deus está comigo. Perfeito. Então esse pensamento de que Deus estava com ele gerou o quê? Emoções positivas e sentimentos positivos que fizeram com que ele partisse para enfrentar. Eu estou falando assim de um ponto de vista assim, psicologia, Bíblia, né? Porque é uma inferência, né? Pelo é uma contexto, inferência, né? Exatamente. As emoções trazem influência, né? Sim. Elas podem influenciar, né? E só recapitulando, só para não ficar errado aqui, capítulo 21 de 1 Samuel, viu? Sim. Tá conferindo aí. Pepe também erra, viu? Amém. Já temos uma pergunta aqui. Eu vou acertar o nome, mas eu vou precisar de ajuda. Dilei Dávila. Dilai Dávila. Dilai, foi quase. Dilai Dávila, Pai do Senhor. Amém. Eu gostaria de saber de que maneira o inimigo pode afetar nossos sentimentos e emoções ao ponto disso mexer com a nossa vida espiritual. Boa pergunta. Ficou pro presbítero. É para os dois, mas... Se só permite, posso... Com certeza. É assim, na minha opinião, o ser humano, com o pecado, ele se tornou vulnerável, né? Perfeito. Então, todas as nossas faculdades elas se tornaram vulneráveis com o pecado. Então, o nosso adversário ele vai nos tentar em nossos medos. Todos nós temos medos. Então, ele vai se aproveitar em um momento, em uma porta que a gente tenha uma brecha em nossa vida e pode atuar sim e nos influenciar com as nossas emoções. Eu acredito que ele pode fazer isso também, por conta da nossa vulnerabilidade, né? Vamos ser vulnerável. Sim. Doutora? Eu estava pensando no que o presbítero estava dizendo e é bem verdade que nós temos nossos medos, nossas emoções. E é muito importante entender que existe sim, claro, né, influências negativas que afetam nossas emoções e nossos sentimentos e que a gente vai ter que perceber que essas influências, né, elas só chegarão até nós se nós atentarmos e dermos ouvido para aquilo que ela está sendo proposta. Por exemplo, em falando de tentação, então, a gente vai falar de uma inferência ou de uma interferência de algo que é minha vulnerabilidade. Então, quando se fala de vulnerabilidade, se fala aí também da necessidade do autoconhecimento. Então, do ponto de vista bíblico, né, vamos assim dizer, eu gosto muito da palavra, a gente vai lembrar de que quando Jó estava naquele processo, no início do seu processo, a gente vê um texto muito legal quando ele diz que Satanás diz que estava passeando pela terra, estava observando. Então, nós estamos sendo observados o tempo todo, né? Então, a partir dessa observação, então ele detectou que talvez aquele ponto ali seria um ponto fraco para Jó. Então, para isso é importante que o jovem, o crente, o cristão, ele tenha o autoconhecimento de si mesmo. Quem sou eu? Para onde eu vou? O que eu quero fazer? Então, a partir do momento que eu tenho o autoconhecimento de mim mesma, das minhas emoções, dos meus sentimentos, eu vou saber identificar situações gatilhos, né? Quando eu falo de situações de gatilho, eu falo de situações que vão mexer comigo de tal forma que eu possa vir a ter um comportamento disfuncional. Então, como foi dito já aqui, ninguém é super-homem nem super-mulher. Qualquer pessoa pode ter um rompante, né? Vamos dizer, de um pensamento por alguma questão. Por isso que é importante, antes de responder ou mesmo de se comportar, duvidar do que o pensamento diz. Então, por exemplo, eu não vou conseguir cantar, eu não vou conseguir ler esse texto, explicar esse texto. Então, qual é a prova que você tem disso? Qual é a evidência que você tem de que, de fato, você não vai conseguir? Então, para isso, a gente usa muito na clínica algumas técnicas, né, que geram aí a reestruturação cognitiva. Eu preciso reestruturar minha cognição, minha mente, para refazer aquela memória, aquele pensamento, aquela ideia.
Então, uma vez que eu refaço a memória, de que maneira eu faço isso? Me interrogando. Estou triste, sim, por quê? Por que eu estou triste? A partir de que eu fiquei desse jeito? Eu estava assim? O que foi que aconteceu que fez com que eu ficasse desse jeito? Então, a gente vai dizer na psicologia que todo comportamento ele tem uma explicação. Eu gosto muito de, quando eu estou atendendo criança, que não sei, tia, de repente, às vezes até pessoas adultas, mas por que isso aconteceu? Eu não sei, eu estava assim de repente, e aí não sabe se explicar o porquê daquilo aconteceu. Quando a gente vai realmente fazer as perguntas, eu gosto de começar, quando a gente não sei o que eu estava pensando, eu não sei de onde de repente eu fiz, eu gosto de perguntar pelo comportamento. Ah, que bom, não se preocupe, que bom que você não sabe, mas quer aprender, quer descobrir? Então, antes de sentir isso ou de fazer isso, até vai uma dica para quem é mãe, para quem é pai, né? Antes, né, de você ter esse comportamento, o que estava passando na tua cabeça? O que você pensou? Então, e a partir daí, a gente vai começar a trabalhar esses pensamentos e essas emoções de maneira mais coerente, de maneira mais assertiva. Inclusive para os jovens, né, que estão nos ouvindo, né, e os jovens que aqui estão, hoje em dia se tem, né, muita importância para o mercado profissional a inteligência emocional. Então, a gente precisa ter inteligência emocional para ter bons relacionamentos, para ser um bom profissional, para ser uma boa mãe, para ser um bom pai. É um diferencial competitivo. É um diferencial, né? muito. Muita gente que não tem inteligência emocional, né? E acaba não sabe trabalhar em equipe, não sabe, né? Isso afeta bastante o desempenho da pessoa no É da mercado. flexibilidade, né? Então, essa flexibilidade cognitiva que também é importante. E a gente trabalha muito na criança também, que vai também para do jovem ao adolescente, é a questão das habilidades socioemocionais. Então, hoje a gente vê que, felizmente, pelo andar, né, do nosso mundo, dos tempos modernos, a gente vê que há uma perca dessas habilidades socioemocionais nas gerações pequenininhas até aos mais velhos, né? Essa habilidade ela vai se perdendo. Alguns têm na tenra idade, mas ao longo do processo existencial vai perdendo. Outros, né, que começam a trabalhar a si mesmo, que começam a se elaborar, então vai readquirindo. Por que eu digo isso? Porque eu falo isso com base na psicologia e com base na palavra, né? Porque a palavra, ela diz que nós devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento, né? Então, esse homem interior, assim como o homem exterior, ele se modifica, o homem interior, ele está em constante modificação. A psique humana está em modificação. Então, eu acho isso fantástico. Então a verdade é que, eventualmente, sim, podem haver influências negativas, sim, influências até malignas, vindas do reino das trevas, como acontece, mas tantas outras vezes é a gente mesmo que às vezes se auto-sabota. Eu gostei da sua fala porque, na verdade, no modelo cognitivo a gente tem situação, pensamento, sentimento, reações físicas e comportamento, mas não é tão linear assim. Nós temos também aí, onde vai entrar essa tentação, ela vai entrar nos estímulos internos ou externos. Então, essa tentação, de certa forma, ela influencia os meus pensamentos, que vai influenciar as minhas emoções. Então, os estímulos externos são tudo aquilo que a gente pode alcançar pelo mecanismo do nosso sensitivismo, né? A nossa sensibilidade, tanto auditiva, como corpórea, né? Como visual, até a questão de sabor. Então, essas influências, esses estímulos, elas servem justamente é como se elas se infiltrassem ali nos nossos pensamentos e elas são sugestionadoras de algumas questões. Então, se eu tenho, por exemplo, a baixa autoestima e eu recebo, por exemplo, passo na rua e alguém diz, eita, que menina feia. Então, esse estímulo externo, né, e dependendo da situação, pode me influenciar. Tá? Eu já tinha ali dentro de mim uma crença de que acreditava que não tinha nenhuma beleza. Então, esse estímulo interno e externo, ele veio sobre mim e reforçou uma crença que eu já existia sobre mim mesma. Então, isso é muito importante, porque às vezes, quando essas crenças, elas são afetadas por alguns estímulos, para a gente desmistificar isso é meio complicado. Porque às vezes o pensamento não é tão disfuncional assim. O pensamento ele tem coerência. Então, quando o pensamento é um pouco coerente, para você identificar que é uma crença disfuncional, às vezes dá mais trabalho. Mas o segredo é o autoconhecimento.
Agora, o inimigo é especialista, né? A carne também é especialista em ficar mandando esses estímulos assim. Exatamente. Então, quando a doutora estava falando desse assunto, me veio à memória o apóstolo Pedro. Capítulo 16 de Mateus, em um momento você vê Pedro, Jesus pergunta, o que dizem os homens ser o filho do homem? Aí Pedro, ele pensava falando e falava pensando. Era bem, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Aquilo ali, Jesus afirmou, bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso. Você acredita isso porque foi Deus que te revelou. Mas em É um estímulo dos céus, né? Exatamente. Aí ele, bem espontâneo, só que no mesmo capítulo, verso 21, 22, Jesus chama eles assim no secreto, faz, vem cá, vai ser necessário que eu seja morto. Mas ressuscita ao terceiro dia. Aí o mesmo Pedro que disse, tu és o Cristo, filho de Deus, disse, tu não pode morrer. Então, Pedro, uma hora, a frequência do raio de Pedro estava... né? Ele tinha um temperamento, né? A emoção estava ali, crendo que Jesus era o Cristo, mas mais na frente ele disse, o senhor não pode morrer. Esse plano não pode ser executado dessa forma. Então, até para quem nos assiste nesse momento, os jovens aqui presentes, eu acredito o seguinte, todos nós podemos acreditar, independente do que a gente sofre, das influências que a gente tenha, né, doutora? A gente precisa acreditar, sim, positivamente, que Deus pode nos abençoar, você pode ser feliz profissionalmente, feliz na vida conjugal, com certeza, um futuro, né? E é isso mesmo. Amém. Deixa eu pegar um ganchinho que eu gostei, não é? Sim, ele senhora. diz que o próprio Cristo, ele conhecendo Pedro, que isso é muito perfeito, ele advertiu, antecipou um acontecimento para que ele trabalhasse o quê? Os pensamentos. O emocional, né? Ele antecipou, Pedro, ok, mas vai acontecer mais na frente isso, isso e isso. Então, isso é uma antecipação. Isso é muito bom, inclusive, nós usamos muito com pessoas que são um pouco ansiosas, crianças muito ansiosas, jovens muito ansiosos, né? Então, essa antecipação de pensamento, às vezes, ajuda um pouco, né? Só que você não pode, por exemplo, ficar preso ao futuro. Porque se você está preso ao futuro, você vai entrar no limbo da ansiedade, né? Então, a gente vai dizer que quem vive preso ao futuro, vive preso na ansiedade. Da mesma forma que quem vive preso ao passado, vive preso na depressão, né? Então, nós somos chamados para viver o presente. Isso é muito importante. Por isso o nome é presente, né? Então, vocês têm que ter isso muito na cabeça. O futuro de vocês está nas mãos de Deus, mas também está na mão de vocês com o que vocês fazem aqui e agora. Então, esse aqui e agora, ele é um divisor de águas para o futuro de vocês. Amém. Glória a Deus. Já tem pergunta aí para o Alisson Gabriel, da área 56. Pai do Senhor, por que o coração é enganoso? Olha aí, por que o coração é enganoso? E aí, por que é enganoso? Deixa eu devolver a pergunta para você. Por que é enganoso para você? É sério. Alguém quer responder? Por que o coração se pôs não, querida? Olha aí. Teu nome? Saudações com a paz do Senhor, amém? Meu nome é Alana, sou da área 56. Por que o coração é enganoso? É uma pergunta bem interessante. Porque nós herdamos isso desde a queda de Adão e Eva. A partir desse momento, acho que foi o gatilho, vou usar o termo da psicóloga, foi a partir desse momento que toda a nossa natureza ela se tornou depravada. E a partir disso, foi aí que perdemos todo o nosso caminho. E eu acredito que o nosso coração, se ele não tiver baseado no Espírito Santo, se não for renovado pelo sangue de Jesus, não se há por que confiar nele. E é por isso que o nosso coração ele é enganoso. Pronto. E aí eu vou ajudar colaborando com a resposta que ela deu. Então, o coração é enganoso porque, primeiro que tudo, quando se refere ao coração, a palavra não se refere ao coração músculo, né? Mas se refere ao coração-mente. Então, se refere ao coração-mente, a nossa mente, ela é o quê? Vulnerável, como eu já falei aqui, ela sofre influências de várias espécies, de vários lados, de vários ângulos.
E como ela recebe influência, o nosso cérebro é uma maquinazinha que, embora a gente tenha lá o sistema límbico, ele gosta muito de dopamina e de serotonina, não é? Que são os neurotransmissores do prazer. Então, quando se diz esse termo, o coração enganoso, que provavelmente está ligado a questões de muita produção de dopamina. Exato. Então, aquilo que me dá prazer, aquilo que me satisfaz, é aquilo pelo qual eu posso me tornar dependente, né? Então, daí resulta vários tipos de outros comportamentos. Então, a gente pode ter a dependência emocional, a gente pode ter uma dependência química, né? Seja aí por algum tipo de substância, e algumas outras situações que a gente pode se envolver por questões deste coração-mente enganoso, que faz com que a gente vá correr em direção àquilo que nos dá prazer e em direção àquilo, e aí colaborando com a fala da jovem, em direção daquilo que a gente perdeu lá na essência do Éden, não é? Porque lá a gente perdeu uma essência que foi aquela essência de acreditar 100% na palavra do Senhor. É engraçado, e corroborando com essa fala, um coração caído busca coisas caídas, né? Perfeito. Já diria C.S. Lewis e outros teólogos, apesar de existirem fagulhas dentro do nosso coração de bondade, de resquícios, né, digamos assim, diante da queda, mas o coração da gente ainda conduz para as coisas erradas, né? Falando biblicamente falando, você vê Paulo dizendo, o mal que eu quero fazer, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O que eu não quero, eu não faço. Presbítero Elton, que é pai de 3 meninas. 3 meninas. Me diga, alguém precisou ensinar alguma coisa errada a elas? Quando elas estavam crescendo? Se alguém precisou... Se alguém precisou ensinar... A natureza. Não, a natureza, né? Exatamente. E falando isso, quando se fala de coração, né? O próprio Senhor Jesus, certa vez, disse, a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Então, como a nossa psicóloga acabou de falar também sobre a questão, não o coração músculo, mas sim os pensamentos, né? As intenções. Então, se o seu coração, né, está cheio de Deus, sua boca só vai falar de Deus. Se o seu coração está cheio daquilo que não serve, você só vai proferir aquilo que não serve. Eu já vi uma ilustração dessa em um comentário bíblico de Champlin. Ele fala o seguinte, que é como se o coração fosse um grande recipiente e a nossa língua fosse um balde que fosse lá e colhesse e a gente transmitisse, né? Inclusive até o próprio Salomão disse, né, Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, ou as portas da vida, né? Então, o nosso coração, como é o tema do Espaço Jovem de hoje, e não devemos confiar nas nossas emoções, então nem sempre aquilo que a gente pensa, que a gente está sentindo, Isso diz respeito a um relacionamento, a escolha da profissão, né? Estamos diante de uma geração, posso assim dizer, midiática, porque tem acesso às redes sociais e aí os algoritmos das redes sociais bombam naquilo que vocês estão procurando. É que você está procurando dinheiro, a rede social vai te mostrar. Está procurando relacionamento, ela vai te impulsionar a isso, ela vai te oferecer isso. Mas você precisa entender aquilo que Deus tem oferecido para o nosso coração, aquilo que realmente serve para a nossa vida. Então, cuidado com aquilo que o coração está sentindo, né? É engraçado que, falando sobre essa questão das mídias, tenta preencher justamente aquilo que ficou vazio, né? Tenta preencher aquilo que esvaziou-se e o pecado vai tentando colocar, ficar no lugar lá, né? Para que a gente possa consumir. Se manter, né? Exato. Ele tenta se manter, de fato, como ídolo no primeiro lugar do coração da gente, né? E a gente deixa se a gente quiser. A psicanálise vai dizer uma coisa bem interessante. Ela vai dizer, eu gosto muito de pensar desse jeito. Ela vai dizer uma coisa que eu gosto, que aquilo que me incomoda no outro está dentro de mim de alguma forma, né? Se está me incomodando, está dentro de mim, eu tenho que rever. Por que eu estou tão incomodada com aquilo dentro do outro? E outra coisa importante que a psicanálise vai trazer para a gente é que nós somos o sujeito da falta.
nós somos sujeitos faltantes. Sempre falta algo no homem. Outra coisa que a psicanálise também vai trazer para nós é que nós somos sujeitos, seres desejantes, né? Então, tudo isso tem a ver com essa psique humana, não é? Com essa complexidade que é o ser humano, né? Nós não somos tão simples assim. E para tudo isso, a gente vai entender que todas as emoções, todas elas, sem nenhuma distinção, elas são importantes. E que todas elas têm um lado positivo e um lado negativo. Então, ninguém pode viver só de felicidade ou só de alegria. Ninguém pode viver só de tristeza. Ninguém pode viver sem o medo. Ninguém pode viver sem a raiva. Às vezes eu brinco muito com meus pacientes pequenininhos, né? Qual é o sentimento que tu mais gosta? Aí, geralmente, tia, eu gosto da alegria, não sei o que e tal. Eu digo, eu gosto de um. Aí, qual é, tia, que tu gosta? Eu digo, eu gosto da raiva e do medo. Oxente, tia, por quê? Né? E aí a gente vai começando a falar sobre as emoções. Mas todas são importantes, mas de fato, né, para vocês que estão me conhecendo, já que quem me conhece já sabe, gosto do medo e gosto da tristeza. Né? Por quê? Né? Porque o importante não é a emoção, mas é esse sentimento. Eu posso sentir tristeza, mas eu posso não ficar na tristeza. Isso. Eu posso sentir medo e posso não ficar no medo. Então, o medo ele é tão importante para a existência humana que a gente tem lá no nosso encéfalo, no nosso cérebro, uma coisa chamada amígdala, né? É uma bolinha bem pequenininha que fica lá, guardadinha. E ela parece um guarda, que quando eu sinto medo, automaticamente ele fica lá em estado de alerta. Ele me deixa em estado de alerta, não para que eu vá me esconder, mas é uma forma de se precaver ou de se proteger de algo ou de alguma coisa. Então, o medo, eu sou muito mais partidária, né, do medo, da tristeza, de sentimentos e emoções que me façam ser mais reflexivas. Porque dificilmente alguém é reflexivo na alegria. Na alegria você vai extravasar, você vai... Não é isso, jovem? E aí a tristeza não, a tristeza eu tenho que... Agora eu não posso me abraçar com ela. Eu tenho que... Tô triste, por que eu tô triste? O que aconteceu? O que é que eu posso fazer com o que é que eu estou sentindo? Então aí é onde está o segredo. Então, sentir emoções é do humano, saiam daqui tranquilos, né? Ter raiva também faz parte. A Bíblia está recheada de textos que falam sobre isso, né? Vai dizer, né, que nós não devemos pôr o sol sobre a nossa ira. Isso, vai dizer que nós devemos nos irar, mas não devemos não pecar. Então, a Bíblia está recheada de textos que vai falar sobre emoções e sentimentos. Eu ouvi alguém dizendo que só pode ficar com raiva até 5 horas da tarde. O nervosismo faz parte também, né? A gente vai ver como é que está o coração deles agora. Com certeza. A gente vai dar uma pausazinha na nossa conversa para começar o nosso primeiro quadro de hoje. Quem disse a quem? Roda a vinheta. E nesse quadro nós diremos aqui uma dica para ver se eles vão conseguir acertar quem foi que disse a quem. E aqui, começando pela área 56, né, que estão jovens da área 56. Bem, vamos ver se vocês estão afiados, se estão nervosos, vão dar lugar aqui ao nervosismo, se vão saber lidar com essa emoção, respira. Né? Vamos lá, respira, tá vendo a dica da psicóloga aqui? Será que você aí de casa vai acertar primeiro que eles? Vamos lá. Então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Quem foi que disse a quem? Já sabe? No microfone. Microfone. Diz teu nome, só para ficar gravado aqui. Dilay Dávila. Olha, Dilay. Eu acredito que foi Jesus que disse a Pedro. Tem certeza? A Pedro ou a todos os Tem discípulos? Certeza? Não, fica da certeza. A gente tem que ter convicção dos nossos sentimentos, né? Olha. Essa é a minha certeza. Essa é a certeza, tá vendo? E muito bem, porque tá certo. Amém. Jesus disse a Pedro, então nenhuma hora pudesse vigiar comigo, Mateus 26:40. Muito bem. Amém. 1-0. Olha pra isso. Agora vamos lá. Área 65. É testando vocês, viu? Pra ver se estão afiados. O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Quem foi que disse a quem? Esse microfone aí. O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Eita, isso é difícil. E aí? Já escutei um negócio aí por aí, ó. Eita, fui da área errada. Vou dar uma dica para ajudar vocês. Fica no livro de Gênesis. Olha aí como ajudou. Já falou o livro. Capítulo 48. Capítulo 48.
Versículo 3. Sabem? Querem dar aquele Dê chute? aquela pincelada, dê aquele chute. Jacó. Puxa. Diz teu Diga nome. seu nome. Daniel. Daniel. Jacó, que disse a quem? Jacó disse a... Ele disse pra ele mesmo, não, né? Olha, a primeira parte você já acertou. Jacó disse a... Vamos dar ajuda aí, né? O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Gênesis 48:3. Jacó disse a... Seus filhos. Eita. Um deles. Mais específico. José. Puxa. E aí? Repete agora de novo. Jacó disse a José. Olha aí, que isso! Muito bem, tá vendo? Um ponto aí para a área 65. Agora Nada tá que aberto. empurrãozinho não chegue, tá vendo? E agora, para desempatar, quem souber responde. Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Esse o pessoal caprichou. Não precisam brigar, qualquer um pode responder de qualquer área agora. Que silêncio, Senhor. Ei. De novo. Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Fica lá em Amós 7,14. E aí? Essa equipe, ó, Essa tá muito caprichou. fácil. Essa tá fácil. Por favor, gente, essa tá muito fácil. Eu vou dizer para ajudar quem foi que disse. Aí você vai ter que descobrir a quem. Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Foi um Foi profeta. Amós que disse a... gente, tá difícil Ah, aqui. essa tá difícil. A gente vai ter que passar. Essa aqui ninguém vai nem dar um chute mesmo. É porque eu tô com vocês. Essa aqui, Inédito no programa. É. A gente... você aí de casa, né? Não vale dar Google, não vale olhar na referência da Bíblia. Eu vou ter que dizer a resposta, né? Amós disse a Amazias. Olha aí que fácil, minha gente. Como é que vocês acertaram essa? Ficou empatado, então, né? 1 a 1. Quando for no bloco seguinte, a gente vê como é que fica isso aí, né? No bloco seguinte a gente vê. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas antes disso a gente vai de louvor com o cantor Tarcísio Galdino, né? Então não sai daí não, porque daqui a pouco a gente tá de volta rapidinho. O decreto estava exposto e todo o povo sabendo que diante da estátua todos têm que se prostrar. Mas tinham 3 jovens crentes que não acataram a ordem, concordaram entre eles de pé continuar. Informaram ao rei que agiu com muita ira, ameaçando os moços que os desobedeceram. A minha ordem foi dada e todos têm que aceitar. Preparem uma fornalha pra quem não se ajoelhar. Vocês estão nas minhas mãos e quem é o Deus que vai livrar? Os jovens não temeram e permanecerão de pé, confiando em quem estava posto a sua fé. Foram lançados dentro da fornalha pra morrer, mas quem entrou com eles sob o fogo tem poder. Andaram na fornalha, bem na frente do povo, pois quando chega o tempo, Deus mostra para todos que quando Ele quer livrar um crente, Ele entra até no fogo. Estão te ameaçando, aquecendo a fornalha. Se estão te intimidando, pra que corras da batalha. Não se dobre, não se venda, mesmo correndo perigo. Se te jogarem no fogo, eu também entro contigo. Espaço jovem, jovens no coração de Deus. Muito bem, o Espaço Jovem está de volta com um bate-papo muito legal. E você sabia que você também pode encontrar o Espaço Jovem pelo formato podcast?
É isso aí, assina agora aí pela RBC, no RBC Oficial, né, nas melhores plataformas digitais, Google Podcast, Spotify, aquelas que você já conhece, né? Isso aí, hoje estamos conversando sobre o tema Não confie em suas emoções. E para falar deste assunto, estamos recebendo o presbítero Elton Fragoso e a nossa irmã psicóloga Lindinalva. E já voltando à nossa conversa, temos aqui uma pergunta por Miquel Samuel, da área 65. Como é que está o irmão Miquel? Amém. Pai do Senhor. Minha pergunta é, qual a diferença entre sentimentos, emoções e afeto? E aí, já aprendemos? Quem lembra se a gente já falou sobre isso? Logo no iniciozinho. Logo no iniciozinho eu já falei. Isso. Sim. Lembra do que foi? Alguém lembra? Lembrar, fala aí no microfone, para quem está em casa escutar. Ótimo. Também. Muito bem. Pai do Senhor, meu nome é Gabriel. E pelo que eu me recordo, sentimentos são a interpretação dos nossos pensamentos ou das nossas emoções. Emoções são a reação àquilo que a gente vê, que a gente sente, aos nossos pensamentos. Eu acho que é isso. Muito bem, nota 10.001, não é? E aí vem aí o que são o quê? Afetos. Teve outra pergunta que foi afeto. E aí eu perguntei, não sei se vocês lembram, o amor é uma emoção, é um sentimento? Então o que poderia vir a ser o afeto? Rápido? Alguém sabe? Bora. Quer responder aqui? Pega aqui o microfone. Dilai. Dilai. Eu acho que pode ser um certo tipo de sentimento, mas momentâneo. Não tão duradouro quanto o outro. O afeto envolve o amor, né? Eu só tenho uma afeição por alguém se eu tiver aí o sentimento de amor, né? Então, o afeto, de fato, também é um sentimento e também é uma construção, é um aprendizado, né? Então, é um processo. É certo a gente dizer que amor é uma decisão? Com certeza absoluta. Amor é uma decisão e a prova disso está na Bíblia. Qual é a prova? Que Deus, Ele amou de tal forma que deu o quê? O seu filho. Ele decidiu amar. Ele decidiu amar. Né? Então, a Bíblia ela é perfeita. Nunca esqueçam disso. Amém. Falando nisso, doutora, a senhora tem uma surpresa reservada para a gente. É verdade. Decisões, né? Tenho sim. Não é? Como estamos falando sobre controlar as emoções, então eu trouxe aí uma dinâmica rapidazinha, né? Uma caixinha mágica, eu digo que é mágica, né? Que ela vai falar sobre emoções, inteligência emocional. A senhora pegou todo mundo nessa dinâmica, os apresentadores. E sai distribuindo algumas cartinhas, que é justamente para fazer um exercício legal. E é interessante também para quem está em casa observar isso, né? Porque como a gente disse que as emoções são uma resposta, então as perguntas é mais ou menos por aí, certo? Então a gente pode começar perguntando para... Quem foi que pegou as cartinhas? Levanta aí, bandeirinha, para quem está lá em casa possa ver. Vamos começar com a área 65. Isso, pois não, pode começar. As damas primeiro? Olha. Exatamente. Tu diz teu nome, lê a pergunta e diz tua resposta. Isso. Meu nome é Sara. A pergunta é: que situação deixam com raiva e como você lida com esse sentimento? Bom, o que me deixa com raiva são pessoas mal educadas ou quando a gente planeja muito algo e não sai realmente como planejado. Eita lá. Como eu lido com esse sentimento, geralmente eu paro pra raciocinar o que tá acontecendo, dou aquela respirada pra não se descontrolar. É isso. É isso? É isso. Doutora? Você consegue fazer isso? Depende Porque da situação. os gatilhos que você mencionou aí são bastante, né? E são gatilhos que dificilmente você tem o controle assim muito rápido. É algo que precisa de fato ser trabalhado. Uma coisa importante que você falou foi sobre essa questão de se preocupar sobre algo que você planejou sair do controle. Então aí uma dica que eu posso dar para você é não lançar muita expectativa sobre algo que você tem planejado. Então, quanto maior o nível de expectativa que você lança sobre alguma coisa, maior o nível de frustração e decepção. Então, a dica é pode fazer planos, né? Mas não lança muita expectativa sobre isso. E outra coisa importante, brincar com os próprios sentimentos. É muito importante também. Rir de você mesmo, às vezes, é interessante. Agora, e aí, qual é o próximo? Para a área 19? Ou a área 56? 56. Cadê? Aí vai o menino. Agora o menino. Pai do Senhor. Amém. Meu nome é Davi.
E a minha pergunta é: como você se sente ao conseguir resolver algo em que estava com dificuldade? Então, meu sentimento é de dever cumprido, de conquista e de superação. Eita. Você respondeu dever cumprido, conquista. Mas o que é que você sente de fato? Eu sinto felicidade. E o que é sentir felicidade? Eu fico muito... o sentimento de realização por ter superado aquela situação adversa e por ter aprendido algo novo com aquela situação. E aí o corpo emite algumas reações, né? Qual é a reação que o seu corpo emite quando o senhor tem esse sentimento de realização, de satisfação? Eu me sinto mais leve, mais relaxado. Aê, muito bem. Era isso que eu queria ouvir. E aí, qual é o próximo? O próximo. Volta para 65, né? Então deixa ela, né? Deixa ela. Não, as damas primeiro, né? Ele tá deixando as meninas responder todo Não sei sempre qual o objetivo, né? Vamos lá. Minha paz, Senhor. Amém. Sou Vivian da área 56. E a pergunta é: o que você faz diante de um novo desafio? Bom, primeiramente, quando aparece um desafio à minha frente, né, eu consulto a Deus, né, para ver se é dos planos dele, se eu devo dar o primeiro passo. Mas confesso que muitas das vezes a gente não acaba fazendo isso. A gente, por via das dúvidas, achamos que nós somos capazes, né, por trajetórias da vida, né, ações que nós já cometemos já, que deram certo, a gente põe à prova e diz, não vai dar certo. Mas acaba que não é um fato. Entendi. Então, veja, diante de situações que você leu aí, de situações novas, desafios. Novas. Aí você falou que entrega logo a Deus, não é? Importantíssimo a gente colocar Deus acima de todas as coisas. Mas importante também, aí do ponto de vista das emoções e dos sentimentos, é a autoanálise. Esse desafio, essa situação que a mim foi posta, é uma situação que eu vou ter condições de levar adiante. Quais são as possibilidades de erro e de acerto? Então, a sugestão aí seria fazer um checklist, né? Ou fazer uma listinha de pensamentos positivos e negativos, vantagens e desvantagens. Qual a vantagem de seguir adiante? Qual a desvantagem de seguir adiante nesse processo? E a partir daí você vai tomar uma decisão mais sábia, mais inteligente. Valeu? Valeu. O último agora. Agora lá, ele que ficou por último. Agora é você. Pai do Senhor, Amém. meu nome é Wesley, e a pergunta que veio para mim foi: você conhece seus pontos positivos e negativos? Eu conheço. O negativo eu já sei qual é. Eu sou perfeccionista. Eu conheço. Conhece. E o que o senhor faz com eles? Com os pontos positivos, eu procuro sempre melhorar. E com os pontos negativos, eu tento trocar por ser pontos positivos e não mais negativos. Substituir, né? Substituir. Essa sua pergunta é uma das que eu mais gosto, porque, na verdade, lembra que eu disse que eu gosto da tristeza, da raiva? Então, eu também gosto muito dos pontos negativos, né? Porque os pontos positivos nós já conhecemos, então não temos muito o que fazer, é só seguir o curso. Mas os pontos negativos, esse sim é uma escola para nós. Então, nós devemos estar sempre aptos a aprendermos com os nossos erros, com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades, porque são delas que a gente tira a fortaleza. E eu me foge da memória, mas eu creio que existe um texto bíblico, no livro de Provérbios, que vai falar sobre isso, né? Sobre a fraqueza como força. Então, fraqueza nem sempre é déficit ou é sinônimo de perda, mas às vezes os pontos negativos podem tirar a gente de uma situação bem constrangedora. Então, não se foquem só na questão da positividade. Lembre-se que tudo em nós é importante, seja o ponto positivo ou o ponto negativo. Agora, claro que a gente vai tomar a decisão sábia. Se os meus pontos fracos seriam, por exemplo, eu passar muito tempo fazendo uso das redes sociais ou, sei lá, jogando e etc., então eu tenho que ver que isso aí vai me levar para uma situação talvez mais difícil. Então, se esse ponto negativo ele vai gerar um dano para você, então a gente tem que aprender sobre ele e o que fazer para não deixar que ele nos controle. Valeu?
Valeu. Ótimo. E agora os apresentadores e convidados. Deixa a minha esposa responder primeiro, vou na linha dele aí. Eu não ganhei. Eu não ganhei. Ela ficou de fora. Graças pode ficar à vontade. Vai tirar agora. Não, pode ficar à vontade. E eu ganhei aqui uma pergunta. Quando tem dificuldade em lidar com a pessoa, como você reage? Estava respondendo a doutora aqui, né? Vocês gostaram, né? Não pegou o apresentador assim. Olha, eu tento lidar comigo mesmo, né, doutora? Como eu estava falando para a senhora anteriormente, a gente tenta lidar consigo mesmo, porque é difícil, não é fácil lidar com pessoas que você tem alguma dificuldade, às vezes uma diferença, nem sempre essa dificuldade é ocasionada só pelo outro, às vezes é ocasionada por mim também. Sim. Eu gosto, o pastor Jefferson, aleluia, ele disse, uma pessoa tão boa também, falando de si mesmo, né? Uhum. Então, a gente precisa analisar isso daí também. Eu acho que a gente tenta, nem sempre a gente consegue, ninguém é perfeito, mas eu acho que talvez esse seja o caminho. Sim. Não sei se eu estou certo. Tá certinho. E outra coisa importante, já colaborando com a sua fala, é lembrando que do mesmo jeito que a gente interpreta o outro também nos interpreta. Então, às vezes, esse olhar de julgamento, de interpretação, isso assim é que a gente deve evitar. Então, a gente tem que entender que o problema não é meu, é do outro. Então, se o outro está angustiado, está agitado, está nervoso, está chateado, e ele vem sobre nós de uma maneira não muito legal, a primeira coisa que eu tenho que entender é que ele é que está com problema, não eu estou com problema. Então, quando a gente não parte com essa interpretação, não traz para si aquilo que é do outro, então facilita muito a tomada de decisão, o direcionamento. Perfeito. Ei. O outro entrevistado agora. É o Pragito. A minha é melhor. Você está dirigindo e o motorista de outro carro cortou perigosamente a sua frente. O que você faz? Dá glória a Deus. Bem, no cenário do nosso trânsito aqui no nosso estado, né? Nossa cidade, é muito comum. Isso é muito comum. Muito comum. A vontade de dar é buzinar, né? Mas de fato a gente já tem que sair já de casa preparado, sabendo que isso vai acontecer. Isso. Eu acho que é a melhor coisa de se fazer. Doutor. Eu gostei muito da resposta e assim, a pergunta, né? Eu escolhi assim porque eu escolhi essa pergunta. Porque é como eu estou falando, as emoções, elas vêm, são respostas. E é isso que o presbítero faz, é muito importante. Ele se prepara previamente para o trânsito. Então, se houve uma preparação prévia, ele vai estar melhor emocionalmente para lidar com a situação. Então, quando a gente não tem essa preparação prévia, a gente pode não ter uma reação muito saudável, né, vamos assim dizer, né? A gente vai emitir ali alguns comportamentos disfuncionais. Então, o segredo para a felicidade, a gente pode dizer que seria exatamente o controle das suas emoções, né? Então, se você é uma pessoa que controla o que você sente, que controla os seus pensamentos, você é uma pessoa que será feliz em qualquer área da sua vida. Amém. Amém. Deus. Amém. Dinâmica é importante, né? Dinâmica importante. Interessante. Dinâmica importante, dinâmica legal, né? A conversa da gente é muito boa, mas a gente vai participar agora de mais um quadro, não é? Que é o Quem Sou Eu? Roda a vinheta. Nesse quadro você já conhece, né? Já é nosso aqui, você que já sempre nos acompanha, a gente dá 3 dicas sobre uma personagem bíblica, né? E os jovens tentam responder, você aí em casa também tenta responder, para ver quem é que vence, quem é que vai. Tá empatado em 1-1, vocês estão a fim de ganhar, né? Então vamos lá. Vou dar a primeira dica sobre o primeiro personagem, certo? E aí a gente vai, como tá 1-1, vamos para a área 56, tá certo? Primeiro aí. A tela aí com a primeira dica, né, vai aparecer. Sou de um período em que o povo de Israel havia se voltado à idolatria, praticando a adoração ao deus pagão Baal. Olha, isso é fácil. E aí, já sabem? Querem a segunda dica? Sim. Vamos lá. Tela aí com a segunda dica, não é? Me escondi dos midianitas, precisei malhar trigo no lagar. Agora ficou muito difícil, não foi? Vamos lá. Gideão. Deixa eu dizer a terceira, só para não ficar perdido aqui. Com 300 homens vencemos os midianitas. Gideão. Resposta final. E os 3 reis.
De Gideão. Gideão. Muito bem, vamos lá para área 65. Amém? Tela aí com a primeira dica do personagem 2. Sempre ir ao templo clamar a Deus por um filho. Olha aí. Deixa eu dar a segunda dica, Tela aí com a segunda dica. Fui tida como embriagada. Ana. E a terceira, fui mãe de um profeta. Ana. Resposta final? Ana. Amém. Glória. Então ficou 2-2 aqui, tá certo? Eu vou lançar uma. Aqui. Quem souber primeiro já agarra aí o microfone. Levanta a mão. Tudo bem? Eita, vai ser fácil. Tela com a primeira dica aí do personagem 3. Tentei fugir da minha missão. Eita. Ele levantou primeiro. Pega aqui, dá aqui o microfone. Ele levantou primeiro aqui. Você respondeu seu nome. Quer que eu dê outra dica? Fui encontrado dormido no porão do barco. Jonas. Um grande peixe foi o meu transporte. Resposta final? Jonas. Olha aí, até Natan, meu filho, sabe dessa história decorada. Essa é uma das preferidas dele. É isso aí, agora vamos ouvir mais um hino pelo cantor Tarcísio Galdino. E logo em seguida iremos para mais um intervalo, mas não sai daí que é bem rapidinho. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Louvado seja o teu santo nome, Jesus, para todo sempre. Mas teu amor lutou por mim. Glória. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. É, Jesus. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, que ousado amor. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras,
escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor. Espaço jovem, jovens no coração de Deus. E o Espaço Jovem está de volta e nós já estamos no nosso último bloco. Olha, até o tecladista sentiu dessa vez. É porque a conversa está muito boa, né? Mas ainda não acabou, não. Fica aí com a gente, que a gente ainda tem muito mais dúvida para esclarecer. Nosso convidado, o presbítero Elton Fragoso, está a fim de responder as perguntas aqui, está a fim de esclarecer. A nossa irmã Lindinalva, psicóloga, aqui também tá querendo. Aquela trouxe essa surpresa para a gente aí, foi muito boa, não é? E nós hoje estamos conversando sobre o tema Não Confie nas Suas Emoções, né? E dando continuidade a essa nossa conversa, né? Nós vamos já para uma pergunta com a jovem Rayane Grazielli, da área 65, na arquibancada. Paz do Senhor, nossa jovem Rayane, cadê ela? Amém, Pai do Senhor. Amém. A minha pergunta é: como lidar com sentimentos e emoções negativas em um momento de dificuldade? Olha aí. Posso? Como lidar com os sentimentos e emoções negativas no momento de dificuldade? Como você acha que poderia lidar com isso? Então, quando acontece comigo, dependendo do sentimento, se for ansiedade, eu tomo um versículo bastante bonito para mim, que é aquele que fala: lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Okay. Então, quando o sentimento de ansiedade toma conta do meu ser, a única coisa que eu recorro a fazer é orar. E tomo o exemplo de Ana também. Quando o meu sentimento no momento é aflição, eu faço como Ana. Eu choro ao Senhor, oro a Ele, e assim como ela, quando eu termino essa oração, eu volto com um semblante diferente, com mais alegria, mais leve. Ótimo. Gostei da sua resposta. Então, colaborando aí com a tua resposta, quando a gente está nesse momento de angústia, momentos conflitantes, a primeira coisa que tem que fazer é reconhecer o que está sentindo. Né? Negar o que está sentindo não ajuda. Às vezes, eu não estou sentindo nada, não. Não, a primeira coisa é reconhecer esse sentimento, essa emoção, seja positiva ou negativa. Uma vez que a gente reconhece essas emoções, aí a gente vai fazer o próximo passo, que é o acalme-se. Porque, claro, que dependendo da emoção, você pode estar ou em momento de efusão ou em momento de baixa. Ou você pode estar muito elétrico ou pode estar retraído ou retraída. Então, aí você reconhece as emoções, depois que reconhece, verifica aí de que maneira essa emoção está te atrapalhando, e aí você vai fazer aí o relaxamento, né? Através da respiração. Então, você vai fazer aquilo que nós chamamos de respiração diafragmática, que é inspirar o ar pelo nariz e soltar lentamente pela boca. Então, você vai fazer isso tantas vezes quantas necessárias forem para que você fique calma. E aí você usa uma técnica muito interessante, que é a oração. Você diz que ora, chora, né, se esvazia daquele sentimento negativo e aí se sente mais leve. Então, a oração também é uma técnica muito válida para se acalmar também, tá bom? Isso porque também, às vezes, é difícil vencer essas dores emocionais, né, presbítero Elton? Exatamente, presbítero André. Eu acredito que todos nós podemos vencer esses momentos. E, ouvindo a pergunta, me veio à memória um texto muito conhecido, capítulo 19 de 1 Reis, quando o profeta Elias, veja um homem que venceu os profetas de Baal com fé em Deus, demonstrou que o Senhor é Deus e todo mundo teve que declarar que só o Senhor é Deus. E quando foi confrontado por Jezabel, ela disse, numa linguagem bem popular: diga a Elias, se eu não fizer com ele como ele fez com os meus profetas, até o final do dia eu mudo meu nome. Então aquilo naquele momento chocou Elias. Ele veja um homem com tanta coragem
mas por um momento o medo o atacou. O que é que ele faz? Ele sai de deserto adentro, capítulo 19, 1 Reis vai falar sobre isso, e no deserto ele encontra um zimbro, que é um arbusto, e isso é um milagre. E Elias encontra aquele arbusto e ali ele se coloca debaixo dele e diz: Deus, me mate, porque não há razão mais para viver. Eu fui o único que sobrei, então não tenho mais motivo para viver. Elias naquele momento orou ao Senhor. Mas digamos assim, como Jonas, como tantos outros, fez a sua última oração. Mas ele orou, né? E na sua oração ele pediu: Senhor, me tire da terra. Mas foi o que Deus fez. Deus o visitou no deserto. Aleluia. Né? E levou a ele pão e água. Aí ele chegou lá e, digamos assim, Elias, a ele, come, levanta. Primeiro que o texto diz: levanta, come e bebe, porque longo te será o caminho. 3 vezes Deus fez isso com ele. Por 3 vezes. Eu acredito piamente que se Elias tivesse deitado uma 4ª vez, Deus tinha ido lá de novo. E com todo respeito, né? Fala assim, porque temos uma doutora aqui que é crente, né? Por mais que tenhamos meios e um psicólogo e em seu divã ele possamos ser consultados e tratar, né? Eu acredito também que o nosso bom Deus, ele não desiste da gente. Ele não desiste de cada um de nós. Então, em meio ao sofrimento, tenha plena certeza que quando não houver mais força para você e para mim, Deus, ele é a minha e a tua força. Aleluia. Como foi para Sansão no capítulo 15 de Juízes, quando ele estava na caverna de Leí, quando ele não tinha mais força nenhuma, venceu 1000 filisteus e na caverna ele ali orou. E você vai ver que Sansão, ele fala no seu íntimo, ele diz o seguinte: depois dessa grande guerra, tu vai me deixar aqui morrer, Deus? O que é que acontece? Deus fende a caverna e leva água até a boca dele. E ele levanta dali. Aleluia. Se fôssemos trazer isso para o âmbito espiritual, da mesma forma Deus nos levanta também no momento de dificuldade, de aflição, de sofrimento. Então, interessante que o mesmo pão que Deus deu para Elias no deserto foi o pão que Jesus deu para os discípulos na praia quando eles estavam desanimados. Então, creia tão somente que no meio do sofrimento, da angústia, da dor, quando você não sabe o que fazer, Deus nos visita, nos conforta, nos fortalece e nos levanta. Amém? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. E como um cristão vence, ou melhor, tem uma coisa que estava na minha mente aqui, tudo que estava sendo falado, e a nossa fé, ela é muito importante na questão dos nossos sentimentos, né? Na questão das nossas emoções. Porque já o que a gente falou no primeiro bloco, nós não podemos confiar nas nossas emoções, o coração do homem, ele é enganoso. Então, a nossa fé, ela também faz com que a gente consiga vencer, consiga superar as circunstâncias ao nosso redor, né? Porque a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela não muda de acordo com as nossas circunstâncias, né? Se são momentos de dores, se são momentos de bonança, a palavra de Deus, ela está ali. E o que a gente faz? Como é que a gente pode usar a fé a nosso favor? A fé é muito importante, inclusive do ponto de vista psicológico, né? Porque a fé, ela vai mexer exatamente onde? Na minha confiança, nas minhas emoções, já está ligada diretamente àquilo que eu sinto. E ela tem a ver com as minhas crenças, né? E essas crenças, elas são construídas ao longo da nossa vida. Então, a gente acredita que ao longo da existência humana, a criança, quando ela está... Eu gosto de falar bem antes disso, né? Para mim, no meu entendimento, a criança, ela começa já a ser alimentada ali das crenças dela a partir do momento em que eu penso em maternar, né? Então, quando a gente pensa em maternar, em ser pais ou mães, então a gente já aí tem a idealização de um filho. Então, a partir daí, né, a gente já vai lançando sobre um ser que ainda nem existe, né, as inferências,
que é as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então, a partir do momento em que essa criança vem para nós, e que esses pais, essa família começa ali a colocar padrões, valores, esquemas familiares, então esses esquemas e esses padrões afetam diretamente essa crença, né? Então, essa crença não é somente crença no sentido espiritual, mas de acreditar em muitas coisas, são chamados de valores. Então, quando eu creio, então eu já vou tirando ali de escopo assim muitas dúvidas, porque a dúvida é uma das questões que mais mexe com os nossos pensamentos e que mexe muito nos nossos sentimentos, quando se refere, por exemplo, à insegurança, quando se refere, por exemplo, à impossibilidade de deixar ou de fazer alguma coisa, quando a maneira de falar ou de deixar de falar, de responder ou não a algo. Então, essa dúvida ela está atrelada exatamente à falta de fé, né? Então, a gente não confia, a gente não acredita. Então, a fé ela é muito importante e principalmente no que se tange também do ponto de vista existencial a nós mesmos. Então, se nós não acreditamos em nós mesmos, então fica difícil até acreditar em Deus, né? Então, a gente precisa sim acreditar em Deus. Para mim, Ele é a razão da minha existência, mas eu também preciso acreditar em mim, porque Ele acreditou em mim. Porque Ele acredita em vocês. Deus acredita em nós. Verdade. Então, a fé ela é um elemento indispensável para o controle das nossas emoções. Glória a Deus. E a gente queria pedir ao presbítero Elton para finalizar nosso programa aqui neste momento, né? Deixando a reflexão final para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento e deixando aquela palavra que Deus colocar no seu coração. Amém. A palavra que eu deixo para para a meditação de todos nós, e não fugindo do tema, mas dentro do tema ainda, é Isaías 43, versículo de número 2, que diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. Amém. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu acredito, presbítero, irmã Camila, jovens, doutora, músicos, toda a equipe que está aqui presente, que esse versículo ele resume tudo que a gente falou hoje aqui. Por quê? Porque a interjeição a conjunção quando, desse texto, quando diz quando passares, ela está me afirmando e te afirmando que não estamos livres do fogo, nem das águas turbas e nem das águas profundas. Não. Em um momento vai acontecer de você passar pelo fogo, de você passar pelas águas, de você passar por águas profundas, de águas turbulentas. O texto está dizendo isso. Você não pode estar passando, mas vai passar uma hora. Mas também tenha certeza de uma coisa, que quando você passar pelo fogo, o fogo não vai ser apagado, mas ele não vai te queimar. Pelo contrário, nós vamos vencer a força do fogo. Amém. Assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego venceram, porque tinha um quarto homem dentro da fornalha. Então, vivemos embates internos, vivemos embates externos, são lutas que vêm de dentro para fora, lutas dentro de nós. E tudo isso nós podemos classificar como provações, como momentos, como fogo, como águas turbulentas, como águas profundas. Mas saiba de uma coisa, e quando esse momento chegar, eu vou estar contigo. Eu passo contigo no fogo, eu passarei contigo nas águas profundas, você não vai afundar, não se preocupe, eu vou lá estar contigo e vou te segurar. E quando você passar também por águas muito agitadas, glória a Deus, eu vou estar também do seu lado, não temas. Levante sua cabeça, né? As emoções, né, vêm, os momentos difíceis vêm, a gente não sabe o que fazer, que decisão tomar. Jovens estão vivendo um momento de transição, não sabe que profissão escolher, não sabe qual pessoa vai escolher para viver o resto de sua vida como cônjuge,
São tantas e tantas dúvidas, mas nesse primeiro momento, não é? Aquieta o teu coração, descansa naquele que tudo pode. Como foi dito, tudo foi dito hoje sobre confiança em Deus primeiramente. Então confia em Deus a tua vida, confia em Deus o teu futuro, porque neste presente momento que estamos vivendo é o que mais importa, que você esteja focado em Deus, no Senhor, que tem cuidado de você desde sempre. Antes que você fosse formado no ventre, Deus já te conhecia. E antes que você fosse tirado da madre, Deus já tinha determinado um plano para mim e para a sua vida. Então essa é a palavra que vem ao meu coração nessa tarde, né, nesse dia, nesse momento, que o Senhor possa te abençoar, te ajudar poderosamente e tenha plena certeza que quando chegar um momento difícil, Ele também vai estar presente na minha e na sua vida. Amém. Amém. Queremos pedir a irmã Lady Nalva, se ela puder fazer uma oração agora no final. Posso. Amém. Oremos. Justo e eterno Deus, Pai maravilhoso, neste momento queremos te agradecer, Pai, por tudo que tens feito para conosco. Queremos pedir-te, Deus, neste momento, que seja, Senhor, o centro das nossas emoções, que nos ajude, Deus, a compreender o teu melhor para nós. Também te pedimos, Senhor, em prol de cada um desses jovens que aqui estão, os que estão em seus lares, nas suas casas, que estão vivendo momentos, Senhor, de conflitos emocionais. Tu és aquele, Deus, que atua no corpo, na alma, no espírito, Senhor. Tu és aquele que visita, Tu és aquele que abraça, Tu és aquele que acalma, Tu és aquele que direciona, Senhor, Tu és aquele que ajuda e não nos desampara. Senhor, fortalece-nos como filhos teus, não por merecimentos, mas por necessidade e também porque confiamos em Ti. Agora, Deus, te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós queremos aproveitar esses momentos finais para estarmos agradecendo a você que esteve nos acompanhando na audiência. Deus abençoe em nome de Jesus. Mandar uma saudação lá de Carpina para o irmão Edson, né? Lá de Carpina, servo de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Todos os irmãos que nos acompanham, que sempre falam conosco, né? Dizendo, mande a saudação. Às vezes a gente não consegue lembrar de todos, porque é muito rápido, mas aqueles que a gente lembra, a gente sempre vai falando. Então Deus abençoe em nome de Jesus. Você que esteve na audiência, Deus te abençoe. Deus tem muito mais para o teu coração. Fica ligado aí na Rede Brasil de Comunicação. Queremos agradecer também aos jovens da área 56. Amém, jovens? Amém. E aos jovens da área 65. Amém, jovens? Amém. Todo mundo dizendo amém, bem feliz e alegre. Amém. Amém. Agora. E nós queremos também agradecer ao cantor, né, Tarcísio Galdino. É isso, e os músicos da área 11, né, Pai do Senhor? Amém, Senhor, cantor. Quero desde já agradecer primeiramente a Deus, né? Ao nosso pastor presidente, pastor Severino Amaro e a toda a equipe da Rede Brasil. Amém. Amém. O cantor Tarcísio é de lá da filial em Feira Nova. Feira Nova. Amém. Glória a Deus. Músicos, amém? Foi fraco, amém? Amém. Agora todo mundo ouviu. Glória a Deus. E agradecer aos nossos convidados, né? Eu deixo para o final para dar um destaque maior, né? Presbítero Elton, muito obrigado, meu amigo. Amém, Deus abençoe em nome de Jesus. Os agradecimentos finais. Em primeiro lugar, agradecer a Deus essa oportunidade, ao nosso pastor presidente a confiança de estar aqui neste programa pela primeira vez. Para mim é uma honra estar com meu amigo André, a irmã Camila, né? E a nossa psicóloga conheci hoje também. Muito bem. E agradecer também a minha família, né? A minha esposa, as minhas três filhas, minha esposa Liliane, né? Heloíse, Lorena e Giovana, aos meus pais, ao nosso coordenador, pastor Valdemir Farias, ao qual ele é o coordenador da área 13, né? Onde nós ajudamos ali na congregação de Boa Viagem CELP, e aos companheiros que eu não posso esquecer da congregação da 7 de setembro, presbítero Josafá, presbítero Henrique Agnes, presbítero Ivanildo, presbítero Silas, que é o responsável da congregação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, irmã Lili Nova, foi um prazer muito grande recebê-la novamente. Eu quero agradecer ao pastor presidente, pastor José Alves, a irmã Judite. Também quero agradecer a uma pessoa que fez eu estar aqui hoje, a irmã Rosângela, né?
ela me autorizou a estar aqui com vocês, porque eu trabalho com o Projeto Samuel. Então foi bênção estar com vocês. Obrigada à coordenação, né, do programa, gostei muito, né? Quero aproveitar a oportunidade para agradecer, que eu não fui da outra vez, né, ao meu pastor, o pastor Aldir Domingos, né? Eu congrego lá no setor 1, Cabo de Santo Agostinho, também a 10ª classe da Escola Dominical, onde eu trabalho ali com a classe de jovens, né, senhoritas, e eu creio que elas estão assistindo, então um abraço para todas. E agradeço a vocês, esse casal lindo, né? O presbítero que acabei de conhecer, não conhecia. Amém. E a todos os jovens, né? Que o Senhor seja convosco, direcionando as vossas emoções, que vocês tenham um futuro brilhante pela frente. Externamos a nossa gratidão ao pastor Aldir, né? Não sabia. Verdade. Sabia não, né? Não. Ah, que bom, né? Nosso pai tá ali também, né? Amém. Glória a Deus. E agora vamos de hino pelo cantor Tarcísio Galdino. Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, tu és Jesus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Declare: és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo.